Olá pessoal, vocês que nos acompanham no nosso canal, eu estou aqui na Praça São Sebastião, estou aqui ao lado do seu Duquinha, né? Ponto de encontro do barraco de Duquinha, o Juninho e ao lado de Fantico Salles. Nós estamos na Praça São Sebastião, no famoso quadro da igreja. É porque aqui eu vim encontrar com o Fantico Salles. O rádio ontem completou 100 anos no Brasil. Em Caraúbas já são quase 40 anos. E aí nós vamos conversar com ele, com Fantico Salles, para sabermos um pouco da história do rádio na terra de São Sebastião. Fantico, como é que começou a história do rádio em Caraúbas e você foi um dos pioneiros? Como é a história do rádio, da Rádio Centenário, da sua passagem no rádio, para você naquela época, há 38 anos, salvo engano, como é que foi para você fazer parte dessa história, Fantico? Completou 38 anos, dia 9 de setembro de 82. Agora, de 2020. 2020, é isso. Como é que foi a sua história com a sua passagem pelo rádio caraubense, Fantico? Rapaz, foi primeira. Como é que aconteceu? Como é que você chegou à Rádio Centenário, Eu Fantico? cheguei através do prefeito Osael Fernando Soares, na época, e Tadeu Benevides. Ele como locutor e como controlista, né? Aí... E o professor João Faustino, que foi o fundador, né? E doutor Elias também. Então, no caso, Fantico, você foi um dos primeiros operadores de áudio da Rádio Centenário? Primeiro, fundador. Como era a história de... Porque hoje você chega em uma rádio, você vê uma modernidade muito grande, praticamente tudo resolvido em um computador, um microfone e uma mesa de áudio. Mas como era fazer uma técnica de som naquela época? Era difícil, porque a mesa de 6 canais e não tinha nada de computador, gravador, o eco era gravador de rolo. Comercial na fita cassete? Fita cassete, tudo cassete. Chegou a trabalhar com fita cassete? Cassete, tudo. Comerciais, tudo era cassete. Fantico, como era a história de botar uma rede de rádio no ar? Tem uma história de uma régua que vocês tinham que trocar um plugue para um lado, um plugue para outro. Como era, por exemplo, colocar a Rádio Centenário na rede tropical? Era através de telefone fixo. Montava uma rede, ligava de um telefone para outro e... E as músicas? Porque hoje a pessoa liga para a rádio e aí pede uma música, o cara vai lá, tá na pasta do computador, já bota para tocar. E naquela época? Na época era discoteca. Corria na discoteca e pegava o disco. E aí já botava o disco no ponto? Já tava no ponto, era. No caso, o cara pedia, por exemplo, o Amado Batista, você tinha que ir lá no ar, como era o guardar os discos? Os discos era na discoteca, era em ordem alfabética, né? Cada cantor tinha sua letra. Roberto Carlos, aí a gente ia lá no R. Amado Batista no A. Tava tudo selecionado, né? Fantico, você lembra de muitas histórias da rádio? O que é que você lembra da Rádio Centenário de Caraúbas? A Centenário eu conheci ela desde o desmatamento para fazer o prédio, onde montar a antena. Certo? O primeiro tijolo colocado, alicerce e tudo. Fantico, aí rádio montada, chegou o dia da inauguração. Como é que foi aquele dia festivo? Porque eu me lembro, eu era adolescente na época e eu me lembro passando uma carreata com autoridades para a rádio. E você já fazendo parte. Como é que foi aquele dia festivo? Como é que foi aquele dia, Fantico? Foi bom demais. Eu fui fundador. Ela foi inaugurada no dia 13 de janeiro de 1983. Isso. Pelo governador, na época, Lavoisier Maia. Ou seja, o governador veio a Caraúbas. Veio a Caraúbas, inaugurou a Rádio Centenário e o conjunto Nestor Fernando. Ou seja, foi na mesma data, quer dizer, Mas você... que ela entrou no ar no dia 14 de setembro de 82. Ou seja, ela ficou esse período até janeiro como que fosse uma fase experimental. Era experimental, mas já tinha programação normal. Fantico, naquela época, quem era a equipe? Dá para puxar pela memória e lembrar quem era, Fantico? Locutores era Antônio Miranda Filho, Tadeu Benevides, era Francisco Costa, Renato Fernandes e os controlistas eram eu, Elidio Reis,
Xavier Costa, Wilson Guimarães, Que depois virou locutor. foi. E depois chamava folguista, era Canindé Barbudo, Francisco Alves. Você chegou a trabalhar com Cláudio Amaral? Sim, Cláudio Amaral era diretor-geral e Francisco Fernandinho era o financeiro. No caso, Fernandinho Prachedes foi o primeiro diretor financeiro e Cláudio Amaral o primeiro diretor De programação. de programação. É. Você lembra algum fato histórico, assim, um momento marcante de você lá na Rádio Centenário, de chegar uma pessoa, de chegar uma autoridade, enfim, algum acontecimento que você lembra? Não, Era um dia de trabalho normal. era. Fantico, aí a história vai se desenvolvendo, de repente veio aquele período de crise no rádio. Como é que foi para você, como um dos primeiros servidores da Rádio Centenário, ver a rádio ser vendida e ser fechada? É uma tristeza. Foi um momento difícil. Para mim foi difícil. Naquela época você ainda fazia parte. Fazia. E aí, uma bela tarde, a programação estava no ar e chegaram e comunicaram a você. Como é que foi esse momento? Não, chegou a equipe de Mossoró lá e que a rádio tinha sido vendida e todo mundo afastado. Vamos fazer acordo de conta e pronto. Fantico, muitas pessoas aprenderam com você, inclusive eu fui estagiário na sua época, e tinha um negócio bem interessante que a gente espalhava por aí, que você conseguia acender uma fluorescente na mão sem que essa fluorescente tivesse ligada em nada. Como era aquilo? Ainda acendo, lá no pé da torre. Isso é em virtude de quê? É da radioatividade. Tem a força da torre. Ou seja, ali é um canto que tem muita É energia. um campo magnético. Um campo magnético. É. E aí, no caso, chegou com a fluorescente, ela vai acender na mão. Quando ela está queimada, eu chego com ela na mão, ela acende. E aí, as pessoas não acreditavam e você sempre fazia isso. Sempre fazia e faço ainda hoje. Ela está no ar, eu faço ainda hoje. Ou seja, estando no ar, dá certo. Tá no ar. Quando desligou, Aí ela acaba o campo magnético. acaba o campo. Fantico, como é que você vê hoje, você foi um pioneiro do rádio, uma época histórica, e hoje, como é que você vê o rádio? Mudou muito, né? Rapaz, tá muito defasado. Tá diferente. Tá diferente demais. O que é que você falaria hoje sobre a sua passagem na Rádio Centenário? O que é que significou para você? Para mim foi uma grande experiência. Muita experiência de vida. De repente, hoje, um jovem que está nos assistindo, ele pretende ser radialista, um operador de áudio. Recomenda, Fantico? Trabalhar em rádio. Pela parte, eu recomendo. Vale a pena? Vale a pena, vale. Fantico, eu lhe agradeço por ter falado com a gente. Tem mais alguma coisa que você queira falar da sua história no rádio, o espaço? Fique à vontade. Desde já, muito obrigado pela atenção. E se tiver mais alguma coisa que você lembre, que eu esqueci de perguntar, fica à vontade. Não, eu só tenho que agradecer a você. E experiência de rádio é coisa boa. Agora, quem quiser, aproveite. Obrigado, Fantico Salles. E aí, pessoal, nós estamos aqui na residência de Tadeu Benevides, o Coronel Laranjeira, os primeiros diretores da Rádio Centenário, para continuar a nossa conversa da história do rádio em Caraúbas. Tadeu Benevides, como é a sua história no Rádio Caraúbense? Como é que você chegou à Rádio Centenário, já que você já era um dos locutores conhecidos aqui da cidade? E aí, da divulgadora para a Rádio Centenário, como é que foi essa transição? Justamente, da divulgadora para a Rádio Centenário. Você agora disse tudo, porque na época era o prefeito Osael e tinha o serviço de alto-falante na cidade que não tinha rádio nessa época, era aqueles bocão de ferro, então a cidade tinha 8 a 10 bocão e o estúdio funcionava da prefeitura. E eu fazia as notas da prefeitura, divulgava o movimento do gabinete do prefeito. E quando era de tarde, de 4 às 6 horas da noite, eu rodava forró lá, fazia brincadeira, forró, e surgiu a Rádio Centenário. Cláudio Amaral veio da Bahia para treinar os locutores. Dessa maneira, ele começou a escolher os locutores, Renato Fernandes, Francisco Costa, outros mais, e Antônio Miranda, e foi adaptando o pessoal para o rádio, além dos controlistas como Alexandre, Wilson e os demais. E Tadeu estava fora, né? De qualquer maneira, ele botou a rádio experimental no ar, botou Chico Costa para fazer jornalismo, mais outro rapaz, que eu não me lembro bem o nome,
E nessa forma, Francileno, surgiu a criação do forró. João Faustino exigiu que fosse feito um programa de forró, porque era da região, né? E Cláudio Amaral queria implantar moda de viola, aquela música lá do norte não. Do Centro-Oeste? Pronto, lá do Centro-Oeste, muito bem, né? Lá do Goiás, aquelas músicas que caipira. E Cláudio Amaral foi botando aquilo e não encontrou a pessoa ideal para fazer aquilo e nem a audiência. Aí ele ouvindo, Celso Gugel Costa disse, você devia aproveitar o locutor aí, que isso aí é bom. Aí ele disse, eu venho escutando o Tadeu Benevides, eu vou convidar ele para ele ir na rádio. Aí ele chegou na divulgadora, eu estava fazendo, aí ele disse, Tadeu Benevides, eu sou o Cláudio Amaral, da Rádio Centenário. Eu digo, eu já conheço, já tinha visto o senhor. Ele disse, eu quero lhe convidar para você ir lá na Rádio Centenário para fazer uma entrevista com você. E se você topa fazer um programa de 4 às 6 da manhã. Eu digo, se for a minha altura, se der certo, eu vou. Aí eu fui para a rádio. Cheguei lá, ele pegou uma revista Veja, me botou para ler isso no estudo, mas só na interna, né? E eu li aquilo, ele disse, rapaz, mas não é jornalismo que eu quero que você faça, eu quero que você faça forró. O dono da rádio quer forró, e eu já tenho 2 programas de forró, um Acordando Oeste e outro ditado Coronel Laranjeira, porque aqui é a região, não sei o quê. Aí, se você topa fazer os 2, eu digo, rapaz, se der certo e você gostar, vamos fazer. Ele disse, pois você vai, já começa segunda-feira, isso era uma quinta-feira. Aí, sei que nessa segunda-feira, do sábado, do domingo para segunda, Francileno, sou sincero em dizer, quase que eu não durmo. Espero chegar 4 horas para ir para essa rádio. Peguei a bicicleta, já saí para o Wilson. O primeiro programa que eu fiz, me lembro muito bem, eu não sabia de nada, o Wilson também muito pouco, ele já tinha uma semana de treino, de controle, e nós rodamos nesse dia uns 20 forró, eu só fazia dizer a hora e falava alguma coisa. E fomos aperfeiçoando, de forma que com a semana já tinha audiência, já tinha telefonema, a rádio pegava muito bem, né? Um dos primeiros telefonemas que eu não esqueço, Francileno, foi Aldo Fernando que ligou de Picos, no Piauí, 5 horas da manhã, ele parado num posto, o cara estava ouvindo a Rádio Centenário, o dono do posto, ouvindo a Rádio Centenário, aí Aldo disse, esse locutor é de minha terra, ele disse, essa rádio é de Caraúbas, e esse locutor aqui é Tadeu Benevides. Ele de vez em quando diz o nome dele, eu dizia de vez em quando, né? Tadeu, é um momento assim de muita emoção quando a gente recorda um momento como esse, porque você vê, você está em Caraúbas e de repente tem uma pessoa ali ouvindo no Piauí, longe, né? Aí a história do Coronel Laranjeira. Era o nome para quem fosse apresentar, só que esse nome casou como uma luva para você. Foi. O nome era para quem fosse apresentar. E de tarde Renato Fernando foi lá para fazer de tarde, não deu certo, né? Certo. Renato Fernando disse, não, aqui só dá certo para Tadeuzinho. Ele me chama de Tadeuzinho, que é uma pessoa muito boa. Aí lá eu fui fazer, Acordando Oeste e forró do Coronel Laranjeira. Pronto, aí pegou, graças a Deus, fui desenrolando, foi chegando às audiências. Caçula na época me ajudou muito, todo dia chegava com a sanfona, vamos fazer assim, assim. Né? Eu arranjei um bocado de diretor, até que desenrolei, né? E cheguei até ser diretor da rádio, como você sabe, né? No decorrer dos tempos, passei a ser diretor, mas um diretor sem gabinete, sem ir nem no gabinete, era andando no meio do mundo atrás de comerciais, porque a rádio entrou numa crise, né? Teve uns outros companheiros, que eu não quero dizer o nome, lá que foram embora para Caicó, mas chegaram a fundar a rádio, endividar a rádio, e a rádio foi ficando devendo o pessoal. Nós tínhamos, na época, 17 funcionários, e aí o doutor Silvio Torquato chegou e disse, Tadeu Benevides, você vai assumir essas contas. Você vai mais Xavier Costa procurar comerciais, e na época era muito bom de comerciais, os prefeitos não tinham rádio, não tinham nada, e nós saímos vendendo comerciais. Nós equilibramos a rádio muito bem, tinha uma tal de Amos que investiu muito bem com as propagandas do governo na rádio, tudo deu muito bom, foi ótimo. Tadeu, antes a gente ainda vai falar nessa parte de você diretor, porque é uma parte muito importante, mas uma parte que eu creio que foi marcante era aquele forró ao vivo que levou o forró do Coroné a fazer eventos na casa da comunidade, show de forró, revelou pessoas. Foi outro momento da sua profissão, Tadeu? Outro momento, foi outro bom, a escolha do melhor sanfoneiro. Nós criamos
a escolha do melhor sanfoneiro. Você vê que eu botei minha menina para fazer rádio nos sábados, ela tinha 11 anos para fazer criança no rádio. E a primeira coisa que Ivna fez no rádio foi procurar o prefeito, que era Júnior Gugel na época, e levou para uma entrevista. Foi a coisa mais bonita que eu já vi. O Júnior Gugel foi ser entrevistado por essas meninas. Ivna era comunicadora, mas tinha as participantes, várias crianças, né? Tinha uma tal de Socorro, tinha a Romênia, tinha outras meninas que iam com ela, tudo da idade dela, e cada uma tinha uma pergunta para fazer o prefeito. E ele ficou muito feliz com isso aí. E daí nós desenrolamos. Depois de tudo isso, nós passamos a levar sanfoneiros para o programa Forró de Coroné. E eu criei a escolha do melhor sanfoneiro. Você vê que esse Dorival Dantas, ele participou do meu programa Forró do Coroné e participou da escolha do melhor sanfoneiro como participante especial, porque ele só tinha 11 anos. Tocava em cima de um taburete para alcançar o microfone, né? E foi o maior show que esse menino fez. Ele e Caçula Benevides, que nunca participou, participava especial. E a escolha do melhor sanfoneiro era uma festa maravilhosa. Todo ano nós fazíamos isso, né? E depois o rádio foi definhando, aparecendo. Aí depois do forró, da escolha do melhor sanfoneiro, veio o Barraco do Tadeu. No Barraco do Tadeu já entrava outro estilo musical, como a participação, por exemplo, de Luiz Carlos Prestes e outros. E essa história do Barraco do Tadeu, como é que surgiu? Agora, esse Barraco do Tadeu foi muito bem criado, esse negócio. Tito Lívio me ajudou muito, meu menino, na escolha do melhor sanfoneiro e na criação do Barraco do Tadeu. Porque Tito, eu tinha um personagem no forró, era o Barbicha. Xavier era o meu controlista e fazia Barbicha ao vivo. E Tito criou Seu Manel, né? Criou o personagem Seu Manel, e Seu Manel foi introduzindo isso e foi surgindo as brincadeiras e a participação dos sanfoneiros. Nós criamos uma sexta-feira à noite para fazer o Barraco do Tadeu. O Barraco do Tadeu, o primeiro que nós fizemos foi na frente da rádio. Juntou 500 pessoas. Aí Carneiro disse, vamos levar o Barraco do Tadeu para os bares, para os restaurantes, para as casas, porque era na linha telefônica, você se lembra? Sim, sim. Através da linha telefônica, não era através da internet, né, nem de link, você ligava o telefone, era 2 horas de telefone grampeado para a rádio, Carneiro fazia aqueles arranjos, e o Barraco do Tadeu até hoje foi um sucesso. É tanto que eu voltei agora a fazer forró, tinha parado por 10 anos, voltei agora a fazer forró, a convite aí da Rádio Liderança, e já estão pedindo a volta do Barraco do Tadeu. Mas o Barraco do Tadeu, Francilene, nós pretendemos voltar, se Deus quiser. Mas com essa epidemia, com esse problema desse Covid-19 aí, está prejudicando muita coisa. A gente tem que usar máscara, tem que usar tudo isso, e a aglomeração de pessoas pode prejudicar a volta do Barraco do Tadeu. Mas se Deus quiser, quando tudo isso passar, nós vamos voltar ao Barraco do Tadeu. Tadeu, aí veio a oportunidade de ser diretor da rádio, só que veio de uma forma, tipo, como é que eu posso falar? Jogando uma batata quente. Resolva as contas da rádio. Só que você resolveu, você me contou que resolveu, andando aqui na região. E nesse período, muita gente lhe procurou, né? Inclusive eu sou um aluno, uma pessoa que você deu oportunidade. E aí, Tadeu, como você hoje, com o passar do tempo, você olha e vê tantos profissionais que estão hoje trabalhando graças a uma oportunidade que você deu? Eu fico feliz com isso, porque, Francilene, você está dizendo que foi um aluno meu. Quem é você hoje? Um cara da televisão que mostra real seu talento na televisão. E se eu tenho participação nesse seu progresso, eu fico feliz. Como fico feliz no de Alexandre, no de Micael Charles, que Micael era meu vizinho aqui, garoto, e eu levava ele para a rádio para ler os avisos, né? Os avisos que eu recebia, eu tinha muito aviso para divulgar. Aí eu dizia, Micael, vamos para a rádio para você aprender controle. Aí eu botava ele para fazer, eu fazia controle. Aí eu vai para esse microfone aí, valendo isso aí. Aí eu abri para ele, lia uma voz bonita, tornou-se hoje um jornalista de qualidade, né? Ele hoje agradece a mim por eu ter incentivado ele para fazer a comunicação. E eu fico feliz com isso, né? Já que você disse que eu fui o primeiro a lhe dar a oportunidade, eu dei a Alexandre, dei a tantos outros, que até esse Tony Prached, que hoje é meu diretor hoje aqui na Rádio Liderança, fui eu que dei a oportunidade a ele de entrar no rádio. Na época como folguista. Como foi. Que... Ele tirava folguista e fazia um programinha lá no fim de semana. Tadeu, e hoje você está no ar, uma modernidade muito grande, praticamente o rádio hoje
claro, com as suas estruturas, mas ele é basicamente uma mesa de som, um microfone e um computador. Naquela época era diferente, Tadeu. Era diferente. Era o bolachão, né? Chamava-se de bolachão. E a fita cassete para rodar as vinhetas. Vixe, Maria, era uma dificuldade muito grande. E tinha a única evolução da época era o gravador de rolo. Você conheceu muito bem lá na Centenário. Hoje é tudo moderno, né? 2 computadores de um lado e outro, você faz um programa, né? Hoje eu estou recebendo, agora mesmo, recebi de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, um cara que está escutando todo dia o nosso programa pela internet. Não é bonito isso? Aqui de Campo Grande, os meninos aí de Santana Moto estão ligados no nosso programa. É a ruma de gente telefonando para nós de Campo Grande. Hoje eu vejo isso de Natal, de Mossoró. O nosso amigo Vanzinho lá do ITEP liga toda tarde, né? Tadeu, na Rádio Centenário você chegou a receber muitas autoridades, mas sempre com esse jeito, e a luta, que é uma coisa até engraçada da gente contar, eu recebo todo mundo, agora eu vou de bermuda. De bermuda? Como era assim, Tadeu? Era de bermuda. Quando chegava Xavier dizia, Tadeu, o prefeito de Bicias Tagino está aqui, quer falar com o diretor. Estava eu de bermuda, camiseta, né, e chinelo japonês. Aí ele disse, eu quero falar com o diretor. Diga que nós resolve aqui, o diretor é nós mesmo. Aí pronto, a gente fazia aquele contato. Você administrava com simplicidade e resultado. Era simplicidade. Tinha 2 coisas que eu não gostava, que eu não pegava. Era no dinheiro da rádio e os comerciais. Quem fechava o contrato era Xavier e o dinheiro era entregue a Sônia. Eu só sabia o resultado da conta do banco. Eu não pegava em 10 tons da rádio. Quando era para pagar, a Sônia ia lá, mais Xavier, sacava o dinheiro, até meu pagamento, eu como diretor recebia das mãos dela. Pode perguntar isso a ela. Tadeu, aí, infelizmente, veio um momento difícil da era do rádio. Para Tadeu Benevides, diretor, locutor, o servidor da Rádio Centenário, como é que foi para você aquele dia que chegou uma comissão e disse, a rádio foi vendida e vamos fechar a rádio? Foi, verdade. Como é que foi aquele dia? Antes daquele dia, Francilene, eu já sabia dos rumores e já existia uma politicagem muito pesada dentro da rádio, né? Eu, por ser membro da família Carneiro, fui até já isolado um pouco, porque a rádio estava entrando num clima político, né? E o doutor Elias, na época, eu como diretor da rádio, ele já botou uma pessoa para mandar em mim. Uma moça já chegou nas mãos do prefeito da época, né? Eu vou dizer até o nome do saudoso Aguinaldo Pereira. O Aguinaldo chegou e disse, essa moça vai ser sua auxiliar. Você pode entregar a direção a ela. Como é que eu ia ser minha auxiliar se eu estou entregando a direção? Né? E outro dia entreguei a direção, fiquei fazendo meu programa, ela disse, seu programa eu quero saber todos os comerciais do que você fatura. Aí eu digo, minha filha, só tem uma coisa boa para você fazer hoje, é me dar minhas contas. Eu tenho muita pena de deixar a Rádio Centenário. Não, mas você não tem nada a receber aqui. Eu digo, tá bom. Aí eu fui botar a rádio no pau, recebi o meu dinheiro, tudo que eu tinha direito, eu recebi. Tadeu, você vê, além do desgosto, você vê uma injustiça histórica feita com você? Veja, uma injustiça histórica, é verdade. Eu fui injusto, fizeram injustiça comigo na Rádio Centenário. Na Rádio Centenário fizeram injustiça comigo. Eu tenho essa mágoa, eu tenho esse desgosto. É tanto, Francileno Góes, vamos chegar a um denominador comum. A Rádio Centenário foi incendiada. Tocaram fogo na rádio, não pegou, graças a Deus, e quem levou a culpa fui eu. Eu já morava em Mossoró quando o doutor Pinto, delegado lá da Roubos e Furto, chegou na minha casa, eu estava com aquele negócio, como era aquele nome? Hoje é coronavírus, mas não é, eu estava com... Dengue? Dengue, estava acamado, estava só eu e meu menino em casa, que Célia trabalhava em Itaú, quando Tito disse, pai, tem um policial lhe chamando. Eu saí, enrolado com um pano, ele disse, Tadeu, porque você está doente? Eu estou com dengue. Aí ele disse, é porque eu queria lhe ouvir, que tem uma queixa contra você. Doutor Roberto Pinto. Doutor Roberto Pinto, de Mossoró. Conheço. Conhece? Pois aí eu digo, doutor, eu estou meio ruim. Ele disse, pois você só vai quando ficar bom. Aí, nesse instante, eu liguei para Letinho, que era um primeiro, Letinho Carneiro. Letinho chegou e disse, não, vamos logo, vamos desenrolar. Se vista bem, me vesti, me enrolei e chegamos lá. Quando nós chegamos lá, a primeira coisa que eu encontrei foi quem me denunciou. O prefeito estava lá. E quando o delegado foi, disse, não, você Tadeu,
ninguém vai ouvir mais você não, que ele já sabe que foi você. Ele já estava retirando a queixa. Tinha me denunciado e estava retirando a queixa. Quer dizer, uma história tão bonita de um começo, de uma administração, mas que infelizmente terminou assim. Eu disse só ao doutor lá, doutor, só quero que o senhor me diga quem me denunciou, quem viu eu tocando fogo na rádio. Porque eu estava em Mossoró aqui quando soube que tinham tocado fogo na rádio. Eu tenho certeza que não fui eu. Eu dou minha palavra ao senhor. Ele disse, eu acredito na sua palavra. Delegado fino, de qualidade. Ele disse, eu acredito na palavra do senhor. Ele viu que era uma politicagem que estavam montando contra mim, né? Aí depois começou as rádios comunitárias e volta Tadeu Benevides com o Forró do Coronel. Volta, Forró do Coronel. Como foi a volta? Foi para onde? Foi para essa rádio aí, a primeira vez ali. Na liderança. Na liderança, né? Quer dizer, eu fui até para uma clandestina que Rivelino montou aqui, uma Tentação. Nessa tentação nós fizemos uma zoada danada, chegou a polícia para fechar e fechou. Passei por isso também. Passou? Passei. Olha, e da tentação fui para Todos nós corremos da Federal, até injustamente, porque a gente estava no ar, só querendo fazer o bem. Eu quero lhe dizer uma coisa, que quando eu vim para a tentação, você vê o que é política, né, Francilene? Tive o maior apoio do prefeito Aguinaldo Pereira. Me trouxe headphone de presente, microfone, gravador, tudo isso eu ganhei de presente. É os vai e vem da política. Os vai e vem da política. Aí você passou 10 anos afastado do rádio. Oi. E nesses 10 anos, muita gente chamava Tadeu Benevides, tem que voltar, tem que voltar. Toda a vida tem vez convite. 2020 voltou. Foi, 2020 voltei. Mas antes eu fui para Tapuí de Mossoró. Como é que foi a sua experiência no rádio de Mossoró? Foi bom demais, que foi de 4 da manhã às 6 da manhã. Eu tinha o Rei do Açúcar lá, né? Que me patrocinava. Tinha 2 patrocínios, esse do açúcar, Zé Mendes. Zé Mendes, do posto, grande Zé Mendes. da Rede 30 de Setembro. Rede 30 de Setembro. E Gilvan Carlos, que foi outra pessoa maravilhosa comigo. Me levaram para a rádio. Eu cheguei em Mossoró, fui fazer pãozinho de queijo para vender. Saí daqui da Centenário, fui fazer pãozinho de queijo. Esperando o resultado da ação, que saiu logo, né? E depois do pãozinho de queijo, Chico Costa disse, Gilvan, tem um comunicador aí, Tadeu Benevides, rapaz, está desempregado fazendo pãozinho de queijo. Chico Costa. Gilvan disse, rapaz, quero falar com ele. E já veio junto com o Rei do Açúcar, né? Você já trouxe com patrocínio? Com patrocínio. Aí, e já trouxeram o menino da época que era Bojinho. Bojinho, sim. Bojinho, conhece? Diretor Da Tapuia. Bojinho disse, Tadeu Benevides, nós mandamos até uma vez o nosso diretor artístico aqui, que era... rapaz, como era o nome dele? Era um cara que tomava conta do equipamento. Ele veio aqui em Caruaru e me convidar para ir para Tapuia. E eu não aceitei, porque nesse tempo eu estava na Centenário. Ele disse, mas a maior vontade nossa é ter você de madrugada no nosso rádio. E eu ainda fiz 2 anos de rádio Tapuia. Aí volta para Caraúbas. Volta para Caraúbas. Tadeu, aí você estava em Mossoró, estabilizado. O que fez você voltar para Caraúbas? O amor por sua terra? Além do amor, o Tito era muito criança e ficava dizendo, pai, vamos voltar para nossa casinha, né? Ele não gostava de Mossoró. Ivna gostava, ele não gostava, e Célia trabalhava em Itaú. Era uma dificuldade. Célia vinha para Mossoró, né? Sim. Ia segunda para Itaú, voltava na sexta para Mossoró. Aí eu disse, é muito melhor Célia voltar direto para Caraúbas, né? Porque eu mesmo ia buscar. Sim. E nós pedimos a casa de volta e viemos embora. E aí volta pro rádio. Aí voltei para aqui, para a liderança. Aí agora, 2020, você voltou. A aceitação popular tem sido a mesma? O povo lhe recebeu como antigamente? Eu já lhe digo uma coisa, você já fez sua participação que me enalteceu muito, me levou muito, me subiu muitos degraus. Com seu apoio, com o apoio de tantas outras pessoas que eu não esperava. No primeiro dia da minha rádio, do meu programa na Rádio Liderança aí, nós tivemos 46 ligações só de parabéns pela minha avó. Hoje a gente recebe bastante telefonema, né? Eu já faço aquela faltada toda e agradecer todo dia, porque todo dia tem gente dizendo que está satisfeito com a nossa volta. E aqui, dia de sábado na rua, eu vou para a Feira Livre ali, pronto. Tem que levar um papelzinho para anotar o nome das pessoas, né? Com quem me encontra, para dar alô. Tadeu, na história do rádio, eu sei que a gente tem muito o que lhe perguntar, mas eu quero agradecer a você pela atenção, por me receber em sua casa. Tadeu,
38 anos se passaram desde seu início na Rádio Centenário até os dias atuais. E aí, de repente, nesse mundão de meu Deus, tem um jovem que está nos assistindo, uma jovem que sonha em fazer rádio. Tadeu Benevides, recomenda a profissão? Recomendo. Recomendo porque rádio não enrica ninguém. E enrica. Tem muita gente que vive bem à custa de microfone. Mas rádio dá uma ênfase, dá uma alegria, dá uma emoção, renova a pessoa. Eu já estou me sentindo renovado. Eu tenho 70 anos, né? Eu perdi um cunhado agora com 75 anos, justamente por viver de cabeça baixa, resolver isso sem fazer. Né? E o rádio é muito importante. Você só sabe o quanto o rádio é bom quando você está dentro dele. E quando você está fora dele, você adoece. Porque ele lhe tira o prazer de contactar com as pessoas. Você está fora do rádio, o cara diz, Tadeu, você está fora do rádio, eu volto para o rádio. E como é que a gente volta para o rádio? Só volta para o rádio quando é convidado pelo próprio rádio. Se o rádio não convidar, você não volta para ele. Não é verdade? Então, valeu a pena voltar? Valeu a pena voltar. Valeu. E em breve tem mais histórias do Rádio de Caraúbas. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha. Obrigado!